Tá. né? Porque o que acontece se eu puser muita pressão, por exemplo? Se eu puser pouco, ok, a pessoa não vai respirar e não vai funcionar o que eu tô fazendo. Mas se eu puser muita pressão, qual que é o problema? Então, quando você põe muita pressão, o que pode acontecer? Esses alvéolos, que são extremamente delicados, eles podem se hiperdistender. Essa hiperdistensão dos alvéolos, em alguns pontos específicos, ela pode romper o tecido pulmonar e o ar escapar de dentro da via aérea para dentro do espaço intersticial do pulmão, né? Que é um espaço é o espaço que tem entre os tecidos. E esse ar que escapou lá é um ar muito deletério. É um ar que ele não faz troca nenhuma, E ele só ocupa atrapalha, espaço, né? porque ele pode murchar o pulmão. Isso é um problema seríssimo. A gente chama isso de barotrauma. É um trauma por pressão, né? Então o paciente o ar ele pode subir, dissecar, aqui vem para o pescoço, o paciente pode até ficar estufado, né? Em algumas situações isso vai para a pele, é um problema sério que pode acontecer. Por isso que eu não consigo sair dividindo o respirador para 5, 10 pessoas juntas e pondo ele para trabalhar para todo mundo. O ventilador, perdão. Atila, você é ligeiro, né? Então, esse é um ponto delicado, né? A gente viu com essa história da falta de ventiladores que eu vi alguns artigos onde os médicos adaptaram um ventilador para poder servir, ventilar dois, às vezes até três pacientes, né? Tudo bem, eu acho que isso mecanicamente é possível, acho que uma do ponto de vista prático é possível fazer isso, mas do ponto de vista assim, médico, eu tenho visto esses pacientes, eles são muito complexos de ventilar. Então, existe uma dificuldade enorme de você ventilar. Alguns precisam de muita sedação, alguns precisam até do que a gente chama de bloqueio. Você tem que paralisar os músculos dele para poder ele não ficar brigando com o aparelho, entendeu? E outros vão bem, outros vão um pouco melhor. Então, você usar um aparelho para ventilar pacientes tão distintos me parece Entendi. uma coisa um Quanto pouco mais pessoas juntas, maiores as chances da coisa não se entender ali, né? exatamente, muito, muito maior. E isso é uma coisa que eu não tinha entendido, na verdade, porque eu vi muita gente se propondo a produzir ventiladores mais baratos, a fazer ventiladores makers de outras formas e por aí vai. Eu entendo perfeitamente o impulso, tudo que a gente mais quer é viabilizar o atendimento de mais pessoas o mais breve possível, mas eu fico, a minha cabeça, sabendo disso tudo, que é uma coisa tão delicada, na minha cabeça eu fico pensando se não é substituir um carro por uma bicicleta, né? Eles podem até fazer funções próximas, mas vão fazer isso com níveis de segurança e complexidade bem diferentes, né? Eu me pergunto até onde isso é caro, por que é caro? Então, é assim, eu não tive a oportunidade de lidar com nenhum desses aparelhos que você está se referindo. Mas é aquilo que eu disse, eles vão precisar de níveis de redundância e de segurança grandes. Por quê? Porque existe o potencial deles mesmos causarem doença pulmonar. Uhum. Então, é preciso, tudo bem, vai do médico de como vai regular e tudo, mas é preciso muito teste, e eu não sei se a gente vai ter tempo para isso, para poder colocar eles para uso clínico, né? Você De vê, repente é o caso de alocar isso para quem não tá numa situação intermediária, não tá tão complicado e deixar os melhores aparelhos e exato, equipamentos para quem tá na situação mais para séria, né? trauma, por exemplo, a pessoa tem um trauma na cabeça, está tudo normal, mas ela perdeu a consciência, então ela não vai poder respirar, certo? Normalmente, não consegue fazer o pulmão funcionar normalmente. Ela pode muito bem usar um aparelho desse, sem problema nenhum, porque o problema principal dela não é no pulmão, né? E aí evitar que aquele aparelho que ela fosse usar, liberar aquele aparelho que ela fosse usar para uma pessoa que está precisando, né? Isso é uma possibilidade, eu acho que isso é bastante interessante. Mas, assim, esses aparelhos são muito caros, por quê? Porque eles têm esse nível de sofisticação, e esses pacientes, eles demandam esse tipo de sofisticação, né? Porque são pacientes complexos, entendeu? E, Então, esse é outro ponto fundamental, assim. Ok, a gente está enchendo leitos, construindo mais leitos de campanha, fazendo uma infraestrutura melhor para atender as pessoas, mas o que essa infraestrutura demanda? Dá para a gente quintuplicar o número de leitos que o Brasil tem hoje? pois é, assim,
quando você vê um leito de UTI, uma cama, com aqueles monitores, um aparelho lá do lado, não é só aquilo. Não é? Se você vê o time que está envolvido para cuidar daquele leito, é uma coisa muito impressionante. Então você pensa o seguinte, você tem, aquilo funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, certo? Então, num leito daquele, rodam pelo menos 3 técnicos de enfermagem, 3 enfermeiras, 3 fisioterapeutas, 3 médicos. Então, isso aí já deu 4 vezes 3, 4 vezes 3 são 12 pessoas para um leito, cuidando de um leito. Né? Por quê? Porque tem plantão noturno, tem plantão de fim de semana, tem uma série de coisas. Né? As pessoas vão e vêm. Então, começa daí. Segundo, pessoal da limpeza, o tipo de material, como que esse time funciona junto. Não é? Então, assim, como o funcionamento de uma UTI é uma coisa muito complexa. Então, você tem um plantonista, então vou falar dos médicos, por exemplo, porque o funcionamento da enfermagem é um pouco diferente e é bastante complexo também, eu não saberia, tem UTIs que funcionam diferente, mas vamos falar do funcionamento dos médicos básicos. Então, você tem um plantonista que fica na vertical do dia, então ele entra às 7 da manhã, sai às 7 da noite. Esse plantonista está cuidando desse paciente, mas ele está vendo o paciente naquele dia. Quem que vai dar o segmento para esse paciente é um outro tipo de médico que a gente chama de horizontal, que é o que passa todos os dias da semana. Né? Esse médico é o que vai dar conduta, troca antibiótico, segura. O outro está lá para atender algumas intercorrências específicas relacionadas àquele plantão especificamente. Né? Então, só por aí você vê que assim, o leito de UTI ele depende de uma concatenação de trabalho humano que é extremamente complexa, extremamente complexa. Então, eu concordo com a sua afirmação de dizer que a replicação disso é muito complicado. Por quê? Porque aqui em São Paulo, por exemplo, a gente já está tendo dificuldade desse médico horizontal. Né? Por quê? Porque tem muito UTI, tem muita gente dando plantão, muita gente que não dava plantão, que está voltando a dar plantão, são médicos muito bons, são médicos experientes, mas está faltando está começando a faltar esse médico que faz essa visita horizontal para poder orientar as coisas, organizar e dar um norte para a terapia de um doente tão complexo como são esses do Covid. E se eu abro, por exemplo, então, 200 leitos, como é o caso do Pacaembu, 250 leitos, eu preciso do quê? 2.500 pessoas, 3.000 para gerenciar isso? É desse volume? Então, assim, a proposta do Pacaembu, por exemplo, eu não estive lá, então eu não sei exatamente, mas a proposta do Pacaembu são leitos de baixa e média complexidade. Tá. Mas assim, veja só, tem um detalhe, então não é exatamente a estrutura de uma UTI, só que, por exemplo, a grande maioria das intubações acontecem nos setores de média complexidade. Então, Porque é justamente quem está transitando para complicar mais, né? Exato, a gente já recebe, a gente intuba vários doentes na UTI, já precisou acontecer isso, mas a grande maioria dos pacientes que a gente recebe, eles vêm intubados da enfermaria, né? Ou vêm intubados de outro lugar. Então, o médico que está nesse lugar, ele precisa ter treinamento para intubar, né? Então, assim, esse treinamento não é um treinamento, assim, banal. É um treinamento que demanda uma certa experiência, treinamento, estudar, o cara precisa ficar lá em cima e tal, porque não é fácil. No momento em que você não consegue fazer uma intubação, o paciente pode morrer ali. Por quê? Porque ele não está respirando. Né? Então, é difícil isso daí, para replicar todas essas coisas, porque você acaba tendo que treinar e precisando de pessoas com grau de habilidade que começa a escassear. Né?